Fala, time, saudações. Estava aqui fazendo a análise de alguns temas de redação e encontrei dentro do eixo temático, né, sobre educação, muito interessante, que me fez fazer algumas pesquisas, né, apliquei nessas pesquisas as técnicas que eu venho ensinado para vocês, sempre faço isso, tá bom? E aí fiz algumas anotações e quero compartilhar com vocês nessa aula. Deixa eu mostrar aqui. Vamos construir essa redação juntos. O tema da redação é: uma educação para além das salas de aula é possível? Uma educação para além das salas de aula é possível? Certo. Olha aqui, ó. Meu resuminho. Ok. Primeira coisa que você vai ter que fazer é o quê? Deixa eu ver se eu estou com um marcador aqui. Estou. Marcador de texto. Grifar as palavras-chave desse tema. Bora lá. Educação possível além salas, né? Sala de aula, mas no caso sala. Certo. Primeira coisa que você tem que se preocupar é essa sala é o ambiente formal, né? Educação é o processo de aprendizagem, não é isso? Aprendizagem. Beleza. E o tema ele traz uma pergunta. Todas as vezes que o tema trouxer uma pergunta, você tem que responder. A tua resposta vai estar na tua tese. A tua resposta vai estar na tua tese, ok? Lembra disso, anota isso daí. Sempre que o tema for uma pergunta, como é que você vai responder? Com a tua tese. Professor, por que isso? A tese não é o teu ponto de vista? Não é? Se eu te pergunto, você gosta de goiaba? Você vai me responder: sim, eu gosto. Não, não gosto. Depois que você me responder, é que a gente vai discutir um pouco acerca disso. Né? Eu vou te perguntar, por que não? Imagine só, se eu te pergunto, você gosta de goiaba? E você me responde: ah, porque ela é muito dura para mastigar. Porque vem bichos, né? Tem bichinhos, né? Eu olho assim pra você e falo: pera, doido, eu tô te perguntando se você gosta. Você me respondeu por que você não gosta. Ok? Então, esse porquê eu não gosto são os meus argumentos. Quando eu falo gosto ou não gosto, é a tua tese, é o teu ponto de vista. Então, quando eu te faço uma pergunta temática, a tua resposta deve vir na tese. Lembra que a tese é a segunda frase do texto, ok? Então, quando nós estamos fazendo o nosso projeto textual, a primeira coisa que a gente se pergunta é: o que eu penso acerca desse tema? O que eu penso acerca dele? Eu concordo, eu discordo, eu aceito, não aceito, gosto, não gosto, é um tema de repercussão, não é? É um tema que gera problema, um tema que precisa ser discutido. Esses são tipos de tese. Eu posso falar que a problemática da exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil deve ser discutida diariamente. Essa é a tua tese. Eu posso dizer que a problemática da exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil precisa ser discutida na escola. Deve ser pauta política. Tudo isso é tua tese. Ok? Depois eu vou te perguntar, mas por que você acha isso? Depois você vai se perguntar, por que eu acho isso? Para responder essa pergunta, você vai elencar argumentos validados, pertinentes e produtivos. Ok? O que é um argumento validado? É aquele argumento cuja fonte... Ih, tem um negócio aqui. É aquele argumento cuja fonte é
uma fonte confiável, com credibilidade. O que é uma argumentação pertinente? É aquela que se relaciona diretamente com a temática do texto. O que é uma argumentação produtiva? É aquela que apresenta uma informação que enriqueça a discussão que você está fazendo no texto, certo? Não pode vir meramente, não pode vir solta, né, na redação, tá bom? Ok? Então a nossa temática dessa aula é: uma educação para além das salas de aula é possível? Beleza. Como eu sou professor já há alguns anos, essa temática eu discorro com muita facilidade. Inclusive, anota e procura no YouTube. Existe um filme chamado Além dos Muros da Escola. Vou até anotar aqui que eu também não anotei. Eu quero fazer uma postagem sobre isso aqui. Além dos Muros da Escola. É um filme francês, retrata uma realidade francesa, de uma escola pública francesa, na vida de um professor de francês. O professor de francês seria o nosso professor de português aqui. E esse professor, por dar aula de linguagem, né, numa escola pública de periferia, ele sofre os mesmos problemas, até outros piores, que alguns nossos professores de português sofreriam. Primeiro, a baixa escolarização efetiva do corpo de alunos. O que é isso? O corpo discente dele passava de ano para manter as estatísticas. Então não era realmente uma aprendizagem significativa, tá? E, se vocês não sabem, a França ela é dividida por guetos, né? E esses guetos, as periferias francesas, são formadas por comunidades de estrangeiros. Então, tu tem guetos árabes, guetos judeus, guetos alemães, dentro dentro da periferia francesa. Além de ter essa dificuldade, o professor ainda lidava com a questão cultural, porque esses estrangeiros eles não se relacionavam dentro da sala de aula. Então havia disputas, né? Havia muitas brigas, ok? Então é um filme incrível que trata disso, né? Trata dessa temática. A educação é possível além do espaço formal. E esse professor, ele transformou a vida daqueles estudantes, mostrando para eles que não se estuda meramente na aula, naquele local, naquele momento, né? Então ele impacta a vida de cada um fora da escola, tá? Eu defendo que para essa redação é possível uma educação para além das salas de aula, é possível extrapolar os limites formais da educação. Um dos limites formais da educação é os ambientes formais de educação, ok? Os ambientes formais de educação são aqueles que são preparados, né? Ou não somente, a maioria não são preparados, são aqueles que são destinados ao processo educativo, ok? No nosso caso, as nossas salas de aula, como o tema prevê, e as salas de aula das nossas escolas, tá bom? Esse é o primeiro repertório que eu traria nessa redação, mas é o meu repertório. É o meu repertório. O que você traria para essa redação? Esse filme é incrível, né? Lembrando que todas as vezes que nós formos citar um filme, eu posso apresentar, olha só, as informações que eu posso apresentar. Diretor do filme. Ah, pessoal, não sei. Para isso que serve o projeto de texto, né? Para você pesquisar. Ano do filme. E se o filme é europeu, americano, brasileiro, hindu, né? Tem muitos filmes hindus. Ano e país. Se for um filme premiado, fale qual prêmio ele ganhou. Ganhou o Oscar, né? Se eu falar o filme Além do Muro da Escola e tal, ganhador do Oscar, já valida o repertório, já valida a argumentação, ok? Então, lembra disso. Quando vocês forem citar uma obra, né, filme, livro,
principalmente filme. Preocupe-se com o diretor, preocupe-se com o ano do filme, o país do filme e as premiações. Por exemplo, esse filme aqui, ele ficaria no filme Além dos Muros da Escola, no filme francês Além dos Muros da Escola. Eu não sei o diretor, não sei o ano e não sei a premiação que esse filme ganhou. Então fica só assim. É apresentada uma realidade na qual blá 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 blá, ok? Quando a gente fala de filme, a gente apresenta uma realidade, apresenta um contexto, apresenta uma personagem, apresenta uma discussão, tá bom? Então nós apresentamos no filme, tá ok? Certo, esse é o meu primeiro repertório. O meu segundo repertório seria um relatório que eu acho que poucos de vocês já ouviram falar, mas que eu vou mandar, né, vou colocar na sala virtual, um relatório da Unesco, né, Unesco, chamado Delors, né? Esse relatório, ele traça os 4 pilares da educação no século XXI. Quando a gente fala assim, uma educação para além das salas de aula é possível, eu tenho que falar que educação é possível além das salas de aula, tá bom? E uma base para isso seria dizer que a Unesco, no relatório Delors, no relatório sobre educação, Delors, ou somente no relatório Delors, a Unesco apresenta ou traça os 4 pilares da educação no século XXI, que são aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver. Aprender a aprender diz respeito à autonomia que o estudante deve desenvolver no processo educativo. Ele precisa desenvolver competências para ser protagonista do seu processo educacional. O estudante, no processo educativo, ele precisa assumir, né, a frente do seu processo de aprendizagem, para que os significados dessa aprendizagem sejam cada vez mais fortes na sua vida, tá bom? O aprender a fazer para a Unesco diz respeito à eficácia do processo educativo. A eficácia é os resultados desse processo na vida real, tá bom? Então, realmente, o estudante ele vai conseguir aplicar essa aprendizagem no mundo real. Então, o processo educativo, os currículos nacionais de educação, eles devem ser encaminhados, pensados, desenvolvidos com vistas à eficácia plena desse estudante. Fazer com que ele consiga aplicar os conhecimentos adquiridos, né, nos ambientes educacionais na sua vida, tá bom? O aprender a ser para a Unesco seria, né, o ensinamento de valores. Quais valores? Valores pautados nos direitos humanos, de tolerância, respeito, bonança, paz, ok? Boa convivência, convivência fraterna, solidariedade, cidadania. Esses são os valores principais que a Unesco lista dentro desse pilar aprender a ser. Então o estudante, ele no processo educacional, ele não tem que estar meramente inserido em um processo de transmissão de conteúdos. A ideia não é essa, né? Então, o século XXI, ele iniciou com essa nova visão, essa nova perspectiva educativa, né? Então, as educações meramente tecnicistas, voltadas para o mercado de trabalho, né, elas são consideradas, além de ineficazes, né, ineficientes, elas são consideradas uma
elas atendem, na verdade, a um dos aspectos, a um dos pilares da educação, que no caso é o aprender a fazer, né? Para que a educação seja entendida como um processo completo, ela deve atender esses 4 pilares, tá bom? O aprender a ser, que são os valores, aprender a fazer, que é a eficácia, aprender a aprender, que é a autonomia, e aprender a conviver. O processo educativo ele deve ser voltado para ensinar as pessoas a conviver com as pessoas, né? Isso parte de uma premissa de que dentro dos ambientes educativos, né, nós estamos modelando novos cidadãos, né? Nós estamos cuidando do desenvolvimento de novos cidadãos, ajudando, auxiliando, né? E esse processo ele deve também mirar a evolução da cidadania, né? A evolução do cidadão, tá bom? E essa evolução se dá a partir da aprendizagem da convivência fraterna, tudo bem? Esses 4 pilares que a Unesco lista lá no relatório Delors são o que hoje nós chamamos de pilares da Base Nacional Comum Curricular. O Brasil ele tem uma estrutura educacional muito bem regulamentada. Nós temos uma lei de diretrizes e bases da educação, nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que é a base, que é o documento, né, que dá direcionamentos e diretrizes para a elaboração das bases curriculares de todas as escolas no país. E essa Base Nacional Comum Curricular, ela lista algumas características da educação do século XXI. E as principais são a empatia. O estudante ele deve aprender a ser empático. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro, de se preocupar com a miséria do outro, de querer modificar a realidade, uma realidade ruim, meramente porque alguém está sofrendo com aquilo. A cidadania, que é a minha capacidade de conviver com os demais, né, dentro do Estado Democrático de Direito, de maneira plena. Tá bom? Solidariedade. Solidariedade é realizar atitudes, né, de forma gratuita para mudar a realidade das pessoas. Raciocínio científico. A educação no Brasil ela é focada no raciocínio científico. Nós superamos os achismos, superamos o plano, né, o plano da... Como que a gente chama? Esqueci. Achismo... Falei. Senso comum. Obrigado, muito obrigado. Nós superamos o senso comum através dos processos educacionais. Ok? E um que eu reuni aqui, que para mim é incrível, é sensacional, que se relaciona lá com o aprender a aprender, é o protagonismo. Né? O estudante ele é formado para ser protagonista na sua realidade. Então, é aquele estudante que é formado para perceber o que acontece ao seu redor, para aprender a criticar a sua realidade. Por isso que o texto que você vai escrever para a prova é um texto dissertativo argumentativo, porque nós acreditamos que você, meu nobre, é um estudante protagonista da tua realidade. Ok? Certo. Além desses repertórios, eu lembrei de uma frase de um grande estudioso dos processos de aprendizagem, que quem faz pedagogia ou quem tem contato com essa área conhece muito, que é Vygotsky. Vygotsky, ele é um estudante da aprendizagem, ele é um estudante, né, um grande clássico, um grande autor, um grande estudioso, né, dos processos de aprendizagem. E ele tem uma frase que eu indicaria que você anotasse.
e utilizasse, né, em todas as redações que viessem com essa perspectiva aqui. A frase é: o saber que não passa pela experiência pessoal não é saber. Olha só a frase do Vygotsky. O saber que não passa pela experiência pessoal não é saber. Você consegue entender essa frase? O saber que não passa pela experiência pessoal não é saber. O que isso significa? Olha a relação dessa frase com o nosso tema. Uma educação para além das salas de aula é possível? Eu digo que é possível. E eu ainda falo o seguinte: é possível, e não é somente eu que acho isso. Vygotsky, um estudioso dos processos educacionais, dos processos de aprendizagem, afirmou que o saber que não passa pela experiência pessoal não é saber, ou seja, que os processos de aprendizagem devem estar diretamente relacionados com a experiência de vida daquele estudante. Olha só, a relação da frase dita por Vygotsky com o nosso tema. Essa relação, fazer essa relação, é importante para que o teu repertório se torne produtivo. Para que ele se torne produtivo, você tem que fazer uma microanálise dele. Você tem que dizer o que ele significa. E você tem que falar qual que é a relação desse repertório com o tema. Ok? Não é só jogar a frase lá. Não é só trazer o Bauman, dizer que Bauman afirma que os tempos são líquidos. É falar o que isso significa. Então, se você está estudando os repertórios, como eu já te orientei, você está percebendo que muitas frases, se elas forem meramente escritas ali, não forem comentadas, elas não vão ter sentido, né? Não vai dar para relacioná-las com o nosso tema. Mas, se você fizer uma lâmpada aqui, né? Estou iluminado. Se vocês fizerem um processo, né, crítico, um processo expressivo, tá bom? De análise daquele repertório, ó, pode ter certeza. Nota 10, nota 10, nota 10, nota 10. E... ok, o que mais eu escrevi aqui acerca dessa redação? A educação não deve se restringir aos espaços formais. Ela também acontece nos demais ambientes sociais de convivência. Olha só, eu consigo relacionar isso que eu acabei de escrever com a frase do Vygotsky e com o tema. O tema está perguntando se é possível ter educação fora da sala de aula. O que é sala de aula? Ambiente formal. E aí eu pego e falo, a educação não deve se restringir aos espaços formais. Isso é minha tese. Ela também acontece nos demais ambientes sociais de convivência. Ok? Bora ver como que eu faria a intro... antes disso, nós citamos, né, eu listei aqui, para essa redação, relatório da Unesco, relatório de Lourdes da Unesco, 4 pilares da educação do século XXI, uma citação do Vygotsky, uma tese minha aqui, dizendo que a educação não deve ser restringida aos espaços formais, ela também acontece nos demais ambientes sociais de convivência. Citei a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Citei as competências que a Base Curricular, a Base Nacional Comum Curricular traz. Citei 1, 2, 3, 4, 5 competências. E listei um filme que trata sobre isso, tá bom? Vou ler para vocês a introdução, uma introdução simples que eu fiz sobre essa redação, tá bom? Bora lá. Lembra lá das competências que a base curricular nacional listou? Comecei com elas. Lembra de quando a gente fala, quando eu ensinei acerca das contextualizações, como fazer? Lembra das listinhas? Olha aqui, ó. Empatia, solidariedade, cidadania, raciocínio científico, protagonismo. Pode ser o E também, né? E protagonismo. Ou então, protagonismo, vírgula.
Essas são as principais competências da aprendizagem solidária. Uma proposta pedagógica inovadora. Ah, eu esqueci de falar disso aqui. Essa aprendizagem para além da sala de aula, ela não somente é possível, quanto já existe, né? E ela existe, conhecida aqui no Brasil como aprendizagem solidária. A aprendizagem solidária é aquela na qual o estudante é inserido no processo de aprendizagem e ele é responsável pelo seu processo de aprendizagem. Ele vive o processo de aprendizagem na prática. Exemplo disso, nós estudamos no terceiro ano ecologia, na sala de aula, entre quatro paredes, sem uma planta. Qual a proposta da aprendizagem solidária? Levar a galera para a rua, né? Estudar arborização urbana. Leva para o meio da cidade. Né? Vamos olhar quais são as áreas de maior incidência de calor na cidade. Quais são as espécies de árvore que se adaptariam ali. De que forma o solo, né? De que forma é o solo daquela localidade. Então, isso não é só excursão, não deve ser só momento, tá bom? Óbvio que existem diversas críticas, locais onde não é possível, não dá para se responsabilizar por todo mundo, não sei o quê. Então tem diversas críticas, mas existem propostas, existem práticas produtivas dessa perspectiva pedagógica, ok? Existe no Brasil, em mais de 40 países já se faz educação solidária, tá bom? Então existe o conceito de educação solidária. Anota aí, educação solidária. Você vai precisar pesquisar acerca disso. Existem documentários no YouTube, muita coisa sobre educação solidária. A outra forma também de se referir a essa maneira prática, louca, massa, top de aprendizagem chama-se Escola da Ponte. A Escola da Ponte é uma iniciativa pedagógica que foi criada em Portugal e foi exportada para o restante do mundo, né? E dá muito certo. Dá muito certo. Inclusive no Brasil nós também temos escolas que adotaram a pedagogia da Escola da Ponte, né? que prevê que todo mundo, toda a comunidade é um ambiente de aprendizagem, não somente os ambientes formais, tá bom? Vou ler novamente. Empatia, solidariedade, cidadania, raciocínio científico, protagonismo. Essas são as principais competências da aprendizagem solidária. Uma proposta pedagógica inovadora. Essa forma de educar tem ganhado adeptos por todo o mundo, pois não restringe a educação aos ambientes formais. Olha lá a minha tese. Não restringe a educação aos ambientes formais. Lembra da frase que eu acabei de escrever sobre a tese? Que ela não se restringe aos ambientes formais, que todo ambiente é um ambiente de aprendizagem? Nesse contexto, é necessário que se entenda os desafios do Brasil para se adequar a essa forma de produzir e ensinar conhecimento. Pronto, eu poderia ter listado já dois. Nesse contexto, peraí que fugiu. A gente já pode fazer, eu fiz implícita, hipóteses implícitas, que é perfil argumentativo implícito, processo argumentativo implícito na última frase da introdução. O leitor ele vai saber que eu vou falar desses desafios, mas eu também poderia listar logo dois desafios. Por quê? Porque implícito ou não, eu só posso falar de dois desafios, porque são dois parágrafos de desenvolvimento, tá bom? Então eu poderia dizer que a falta de recursos, nesse contexto, a falta de recursos e o distanciamento escola-sociedade, escola-sociedade, são empecilhos para que o Brasil viva essa realidade. Ok? Poderia ser assim. Tá bom? Relembrando, o que foi que eu falei para vocês hoje? Tem um tema
Vai lá. Teminha. Uma educação para além da sala de aula. É possível? Pergunta. É possível? A minha tese é a resposta. Ó. Essa forma de educar tem ganhado adeptos por todo o mundo, pois não restringe a educação aos ambientes formais. A educação não precisa ser restrita aos ambientes formais, ou seja, ela pode estar além das salas de aula. Tudo bem? Falei para vocês marcarem as palavras-chave, porque são elas que vocês vão utilizar para fazer as suas pesquisas, tá? Já vai dando uma olhada nas palavras-chave procurando sinônimos, certo? Quando nós falarmos de novas perspectivas educacionais, quando falarmos de novas formas educacionais, pensem relatório Delors, da Unesco. Se você não sabe o que é a Unesco, pesquisa, sai dessa aula e pesquisa rapidinho a importância da Unesco para a educação no Brasil e no mundo. Tá? A Unesco traz 4 pilares da educação no século XXI. Autonomia, eficácia, uma educação para valores e cidadania. Pronto. Vygotsky, estudioso, né, dos processos educativos, nos diz que o saber não passa pela experiência pessoal. O saber que não passa pela experiência pessoal não é saber. O que isso significa? Que a aprendizagem deve ser ativa. A aprendizagem deve ser significativa. A aprendizagem deve estar relacionada com a vida do estudante. Tá bom? Respondendo a pergunta do tema. A educação não deve se restringir aos espaços formais. Ela também acontece nos demais ambientes sociais de convivência. Tudo bem? No Brasil, nós temos como parâmetro, né, como parâmetros legais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que, salvo engano, é de 96, e a Base Nacional Comum Curricular. Tudo bem? A Base Nacional Comum Curricular, ela lista algumas competências que devem ser desenvolvidas pela educação nacional. Primeira, empatia. Segunda, cidadania. Terceira, solidariedade. Quarta, raciocínio científico. Quinta, protagonismo. Todos os processos educacionais devem ser voltados para o desenvolvimento dessas competências. E listei para vocês um livro chamado um filme, na verdade, Além dos Muros da Escola. Filme francês que trata dessa dificuldade de romper os elementos formais da educação. Ok? Gente, além disso, vocês podem também, dentro de uma redação como essa, citar, referenciar a educação campesina, né? A educação campesina. E educação realizada pelo Movimento Sem Terra. Eles são, incríveis no processo educacional. E premiados internacionalmente, né, pela qualidade dos seus processos educacionais. Então, também vocês podem trazer, né, esses exemplos como exemplos positivos de que é possível uma educação para além dos muros da escola. Ok? Desafio para você. Vai ficar a introdução aí e você vai desenvolver essa redação com base nesses elementos que eu apresentei para você. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.